O ex-presidente Jair Bolsonaro negou em entrevista a Andréa Sadi, no G1, que haja entre ele e o tarifaço de 50% alguma relação. Isso, tarifa contra produtos brasileiros, anunciado pelo governo Trump. Segundo Bolsonaro, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado do PL de São Paulo, Eduardo não pode falar em nome do governo brasileiro, palavras de Jair Bolsonaro. A entrevista foi feita por videoconferência e ele estava acompanhado do advogado Paulo Cunha Bueno. Bom, vou trazer para cá o nosso entrevistado, que está aqui conosco também já, plugado para trazer a análise sobre esses fatos todos. Estou falando do André Pericmanes, ele é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. André, bem-vindo, boa tarde. Primeiro, deixa eu começar com essa última informação que trouxe o Matheus Coutinho sobre investigação em relação à compra e venda do dólar, nessa esteira das últimas informações, dos últimos acontecimentos lá dos Estados Unidos. Importante investigar, porque parece, as informações divulgadas pela Globo mostram que houve uma movimentação atípica mesmo de valores nesse intervalo. Uma boa tarde. Boa tarde. De fato, é muito importante que se investigue. Na realidade, talvez até haja já indicativos de crimes, de insider trading, talvez até manipulação de mercado, talvez corrupção, peculato, aí a depender da investigação. Mas é muito importante também que se compreenda, e isso é um dado que eu acho que deve ser destacado, que o direito penal não admite a responsabilidade objetiva. Não é porque o tarifaço do Donald Trump favoreça, ou pelo menos se pretenda, favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente possa necessariamente concluir que a existência de envolvimento de qualquer familiar dele. Eu acho que isso precisa ser realmente investigado, tem que se descobrir se houve essa manipulação, ou se não foi uma mera coincidência para aqueles que acreditariam nisso, e quem seriam os beneficiários, quem estaria por trás do uso dessa informação privilegiada. E sobre essa outra informação, da decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir que o ex-presidente use de redes sociais para driblar as medidas cautelares. Na tua avaliação, faz sentido ou é um excesso do ministro? Olha, eu acho que, assim, com toda sinceridade, é curioso, porque eu acho que o ministro ele está sendo extremamente condescendente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No meu modo de ver, tudo que o ex-presidente já fez, pelo menos partindo-se da premissa que esteja realmente provado nos autos, seria hipótese de decretação de prisão preventiva. Eu acho que não seria o caso de decretação de medidas cautelares alternativas. Eu acho que já há muito mais do que elementos a justificar a decretação de uma prisão preventiva. Eu me questiono, e eu acho que muitos se questionam, se algum outro réu no país que tivesse feito o que pelo menos se está atribuindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, se essa pessoa estaria com uma tornozeleira eletrônica. Então, sob esse aspecto, eu acho até que o ministro Alexandre de Moraes está sendo, diríamos assim, extremamente cauteloso. Agora, com relação a essa proibição, eu vejo com alguma preocupação, sendo muito sincero. Porque o que o ministro, pelo menos aparentemente, deseja evitar é que o ex-presidente Jair Bolsonaro burle a vedação imposta na medida cautelar. Então, é uma questão muito mais de conteúdo e menos de forma. Porque, como o Sakamoto falou muito bem, não se está, pelo menos não se deve pretender, silenciar um réu. Ele tem direito a questionar, fazer a defesa dele, questionar aspectos jurídicos do processo. O que não se pode é tentar fomentar um ataque ou ataques à instituição, coisa que o filho dele vem abertamente dizendo, propagando, tanto é que agora ele está, inclusive, querendo se dissociar dessa narrativa, com a utilização de terceiras pessoas. Agora, também seria muito difícil imaginar que um veículo de informação, pelo menos um veículo sério, poderia ser considerado uma terceira pessoa, uma terceira fonte. Então, eu confesso que eu tenho uma certa preocupação com essa proibição de entrevistas e divulgação de entrevistas, porque me parece que isso pode sim gerar uma narrativa de silenciamento. Ele poderia responder numa entrevista sobre aspectos do processo dele, não necessariamente do tarifaço ou dessa situação. O que ele não pode é utilizar veículos para, pelo menos no meu modo de ver, claro, para propagar esses ataques a instituições. Você fazer uma crítica num processo ou uma adesão judicial
é perfeitamente lícito e admissível. O que não se pode, volto, é você procurar utilizar de elementos externos para constranger o Poder Judiciário a tomar uma decisão num sentido A, B ou C. Sakamoto. Boa tarde, Sakamoto aqui, prazer ter você conosco. Com relação à questão da opção que o Supremo, que chancelou a decisão do ministro, do ministro Alexandre de Moraes, tomou, né? Porque é o seguinte, vários juristas, você inclusive, falam de que, olha, ele já tinha elementos mais do que suficientes para uma preventiva contra Bolsonaro e o Alexandre de Moraes acabou optando por uma medida mais leve, né? A questão é a seguinte, não corre o risco, no final das coisas, provavelmente ele quis tomar uma medida mais leve, como a gente imagina, para, olha, uma vez que o ex-presidente Lula só foi condenado ao final do processo, não vamos, tipo, evitar prender o presidente Lula ao final do processo, vamos evitar prender o presidente Jair Bolsonaro antes do final do processo, não que os processos sejam iguais, mas para evitar essa comparação política e tudo isso mais. Só que não corre o risco, né, dado também o histórico do réu, dele tentar esticar a corda para, no final das contas, e tornando a preventiva quase inviável, quase que imprescindível, ou seja, criar uma realidade para a preventiva. Porque é o seguinte, muito também já se falou que quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi e se refugiou, ficou aqueles 2 dias na Embaixada da Hungria, em fevereiro do ano passado, muita gente falou, olha, ele estava inalcançável pela polícia brasileira naquele momento, ele não avisou, né? Ele poderia também ter se optado por uma preventiva, não optou-se. A impressão é que o STF vem fugindo dessa possibilidade, né? Você acha que o bolsonarismo é capaz de jogar com isso? Digamos, o presidente Bolsonaro pode jogar com isso para tentar esticar a corda? Olha, Sakamoto, eu acho que, assim, aí é uma avaliação, acho que até mais política do que jurídica, para ser bem sincero. Porque juridicamente eu não tenho nenhuma dúvida que era hipótese de decretação de prisão preventiva, tanto dele quanto do filho, inclusive. O filho até mais do que ele, né? Mas o que me parece é exatamente o que você está dizendo, que o Supremo está tentando passar uma imagem de imparcialidade, quando, na verdade, ele jamais vai convencer quem ainda hoje acredita no bolsonarismo de que o julgamento é um julgamento justo. Quer dizer, e quem realmente confere legitimidade a esse julgamento fica, a meu ver, perplexo com o fato de não se decretar uma preventiva nesse caso. Porque a rigor é o seguinte: se o ministro Alexandre de Moraes, vamos dar um exemplo, tivesse determinado a prisão domiciliar e se estabelecesse a presença de uma viatura da Polícia Federal na porta da casa dele, talvez a gente pudesse pensar efetivamente que seria suficiente. Mas com a possibilidade dele circular durante o dia, ele tem todas as condições, por exemplo, de ir a uma embaixada dos Estados Unidos e de lá não sair, simplesmente. Então, assim, e aí depois, o que se faz? Quer dizer, então me parece realmente, eu diria, ainda que com talvez uma boa intenção, politicamente falando, me parece que juridicamente bastante arriscada a decisão do Supremo. Pois é, e tem também a questão de não falar, por exemplo, com o filho dele, que é investigado nessa questão de atrapalhar as investigações e tentar atrapalhar o andamento, né, constranger os ministros do Supremo. É muito difícil que ele não fale com o filho, né? Existem muitas possibilidades dele falar com o filho também. Essa medida é difícil de ser cumprida, né? Sem dúvida mas assim como de diversos outros réus. Quer dizer, eu acho que nesse caso aqui, o fato de ser filho não tem relevância nenhuma. O filho dele é investigado, então ele não pode conversar, combinar interferências deletérias com outro investigado, que por circunstâncias do fato é filho dele. Então, quer dizer, não existe essa distinção na lei. Se for seu filho, você pode fazer o que você quiser. Se ficar evidenciada essa junção deletéria, nociva, para tentar interferir externamente na decisão judicial, não importa se é seu filho, se é sua mãe, se é seu pai, isso é irrelevante. Agora, naturalmente, é muito mais difícil você fiscalizar, sem dúvida nenhuma.